Bom dia, queridos. Tudo na paz? Bom dia, Robert. David já estava aí, Lindon, Israel, Wagner, Valdir também já estava aí, Ademir. Bom dia, povo de Deus. Bom dia. Louvado seja, Graças a Deus, firme e forte. graças a Deus. Bom Mas, dia, graça e paz. aleluia. Que bom, né? Mais uma vez aqui, sendo regado aí pela palavra de Deus e pela presença do Senhor. Amém. Poder ouvir o Senhor através dos irmãos, né? O testemunho daquilo que ele vai falar ainda, né? Vamos lá, então, vamos começar a leitura aqui, e da mesma forma, né? Hoje é o capítulo 28, Consciência Tranquila. Com isso, saberemos que pertencemos à verdade e nos tranquilizaremos quando estivermos diante de Deus. Com isso, saberemos que pertencemos à verdade e nos tranquilizaremos quando estivermos diante de Deus. E ainda que a consciência nos condene, Deus é maior que nossa consciência e sabe todas as coisas. Ainda que a consciência nos condene, Deus é maior que nossa consciência e sabe todas as coisas. Amados, se a consciência não nos condena, podemos ir a Deus com total confiança e dele receberemos tudo o que pedirmos, pois lhe obedecemos e fazemos o que lhe agrada. Amados, se a consciência não nos condena, podemos ir a Deus com total confiança e dele recebemos tudo o que pedirmos, pois lhe obedecemos e fazemos o que lhe agrada. 1 João 3, 19 a 22. Próximo. Todos filhos de Deus que sinceramente procura andar, a agradar a Deus, sofre condenação da sua consciência. Temos de entender que a consciência é dada por Deus, cuja lei está gravada no coração, no coração humano. A compreensão do que é certo e errado, a consciência os acusa se não estivermos agindo corretamente. Romanos capítulo 2, verso 15. Como todos somos pecadores, todos temos uma consciência culposa. Jesus Cristo veio não apenas para perdoar nossos pecados, mas também para nos purificar de toda injustiça. Em Hebreus capítulo 9, verso 14, nos diz que o sangue de Cristo purifica a nossa consciência, as obras mortas, para que adoremos a Deus vivo, pois pelo poder do Espírito Eterno, Cristo ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício perfeito. Anteriormente, nós que somos purificados pelo sangue de Jesus, devemos ter a consciência tranquila, mas muitas vezes isso não acontece. Por quê? Próximo.
Em primeiro lugar, embora eu tenha dentro de mim a lei de Deus escrita no coração, existe também em mim a natureza humana, que me impede de obedecer à lei de Deus. Com toda sinceridade, faço votos de seguir a sua palavra, mas não cumpro o que prometo. Isso deixa minha consciência intranquila, reconhecendo a minha infidelidade. Em segundo lugar, habita em nós o Espírito Santo, que nos indica o caminho que devemos seguir e as coisas que devemos fazer. Porém, muitas vezes, seguimos nossos próprios caminhos e a consciência nos acusa de não termos dado ouvido à sua voz. Vivemos em constante conflito, nos sentindo em falta com a glória de Deus. Porque nós sentimos assim, se a promessa de Deus é de purificar a nossa consciência culposa, por que a nossa reação é de remorso e não de arrependimento? Em vez de chegarmos a Jesus, confessamos nossos pecados e a nossa dependência dele, preferimos abrigar o sentimento de culpa, remorso ou desconforto emocional. Em vez de nós chegarmos ao trono da graça para sermos libertos da consciência culposa, continuamos nos sentindo interiormente condenados. A segunda razão, talvez a mais importante, é a falta de fé. O profeta Miqueias diz. Próximo. E outro Deus há semelhante a ti, que perdoas a culpa do remanescente e esqueces os pecados dos que te pertencem? Voltarás a ter compaixão de nós? Pisarás nossas maldades sobre teus pés e lançarás nossos pecados nas profundezas do mar. Próximo. Não perdoar a si próprio pode ser resultado das expectativas irreais sobre você mesmo, da sua justiça própria e da falta de compreensão da graça de Deus. A graça não exige que carreguemos o sentimento de culpa como uma espécie de penitência pelos pecados cometidos. A terceira razão de termos consciência culposa vem do nosso inimigo, Satanás, o acusador de nossos irmãos, aquele que dia e noite os acusa diante de nosso Deus. Apocalipse 12, 10. Próximo. Ele acusa cada um de nós da falta de santidade, de ser hipócrita, de viver indignamente a vocação de Deus, de estar afundado em pecado, de estar longe do padrão de Deus. Essas acusações podem levar-nos à derrota e à depressão. O apóstolo João afirma que, sabendo que pertencemos à verdade, nós tranquilizaremos quando estivermos diante de Deus. Versículo 19. Ainda que a consciência nos condene, Deus é maior que nossa consciência e sabe todas as coisas. Versículo 20. Por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. Entremos com o coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e nosso corpo lavado com água pura. Apeguemos-nos firmemente, sem vacilar a esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. João finaliza seu raciocínio afirmando: Amados, se a consciência não nos condena, podemos ir a Deus com total confiança e dele receberemos tudo o que pedirmos. A consciência tranquila vem de Deus. Enche-nos de paz e satisfação e reforça a certeza de que lhe obedecemos e fazemos o que lhe agrada. É fruto não da nossa justiça,
mas da fé no sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, de todos os pecados. Deus perdoa e esquece. Não guarda rancor e apaga da memória os pecados cometidos. Não deixa a consciência culposa impedir a sua comunhão com Deus. Amém. Ah, Bom, O começando. contra, Fala. pode falar. O contraponto disso tudo que eu penso é aquele capítulo que falou sobre o auto-engano, né? Porque muitas vezes o auto-engano é um problema sério. Mas esse capítulo, enquanto era lido pelos irmãos, eu meditava, é muito profundo, profundo demais. É muito sério esse lance de ter consciência tranquila, é muito legal. Porque o diabo, e como foi colocado, e nós próprios, às vezes nos tornamos nossos inimigos, deixando com que, minimizando o poder do sangue purificador e minimizando é, aquilo que Deus faz por nós. Porque realmente, quando a Bíblia diz que o sangue de Cristo nos perdoa os pecados e nos purifica de toda injustiça, é muito sério, muito, muito profundo. Purificar de toda injustiça. Eu gosto dessa palavra purificar. Purificar significa tornar puro. Tornar puro. Justificado é tornar justo. Declarar justo. E quando pega uma pessoa pecadora, todos nós pecamos. Mas assim, Deus vem e coloca um carimbo. Justificado. É muito sério isso. E é muito legal. Mas as pessoas não veem. E a gente não tem que andar pelo que os outros pensam. Por outro lado, a gente também não pode entrar numa vibe de justificar tudo. Como diz em 1 João, acho que no capítulo, não lembro agora que eu tomei, Um. aquele que nasceu de novo não vive pecando. Não vive pecando. Se a gente faz. Bem, enfim, já falei. Eu acho que parte desse conceito é fruto da teologia católica romana, do purgatório, né? Onde o perdão não implica em quitação real de dívida. Você vai ter que pagar a dívida uma hora. Você vai pagar isso no purgatório, né? E esse é um conceito que a gente talvez tenha ficado enraizado na cultura, mesmo dentro da igreja evangélica, né? Carregar a culpa de um pecado perdoado. Então, isso é terrível. Logicamente, o Valdir já falou sobre isso, a consciência não pode ficar cauterizada ou achar que tá tudo bem porque Deus é perdoador. Mas quantas pessoas têm levado a culpa de pecados perdoados? Isso também é fruto das relações pessoais entre nós mesmos. Porque muitas vezes nós não entendemos o que é o perdão de verdade. Ah, eu perdoei. Mas eu não esqueci. Eu não esqueci. Não, eu perdoei, mas eu não quero mais ver aquela pessoa. Nós não entendemos na prática o que é perdoar um ao outro. E quando a Bíblia fala que Deus se esquece, não é que Deus tem amnésia. É que Deus não joga mais na cara. É verdade.
E quando a gente perdoa ou passa por um processo de perdão, aqui entre nós, irmãos, não falando em relação a Deus, a gente guarda aquilo. Pensa no casamento, quantas vezes acontece isso. E joga na cara algo que aconteceu no noivado, há 30 anos atrás. A gente precisa aprender que, lógico, não é amnésia, mas quando a gente perdoa um ao outro, é preciso que seja feita uma releitura, uma nova leitura de tudo. E aquilo não precisa ser mais vomitado na vida, porque é assim que Deus faz conosco. Lógico que Ele sabe de tudo que a gente faz, Ele não esqueceu do ponto de vista de apagar, de ter amnésia do que eu fiz ano passado. Mas Ele faz uma releitura. Esse é meu filho, que se arrependeu do seu pecado e vive uma nova vida, né? Então a gente precisa se lavar dessa teologia católica romana, impregnada na cultura, que vem da história grega, naturalmente, da influência grega, e olhar para esse perdão de Deus e aplicar isso na nossa vida, uns para com os outros. O perdão precisa implicar numa releitura e não voltar a jogar aquilo na cara, em olhar para a pessoa como alguém lavado, novo, arrependido e uma nova vida. Muito bem, Carol. Então, eu acho que nós podemos muitas vezes ter esse, essa confusão. Muitas vezes nós temos de onde vem a consciência tranquila? Ele vem da fé no perdão de Deus. E não no auto-engano dizer, olha, de uma consciência cauterizada. E que diz, olha, não, eu não estou tranquilo, minha consciência está tudo. Muita gente fala, eu fiz isso, mas a minha consciência está tranquila, a culpa não foi minha. Então, a gente pode ter consciência tranquila por nossas próprias autojustificativas, ter uma consciência cauterizada, consciência, como David falou, consciência cauterizada é uma consciência tranquila, mas ele não tem. Na realidade, ele não tem mais consciência. Consciência tem que funcionar. Consciência tem que funcionar para a gente poder ir e se purificar e pedir perdão. É importante ter uma consciência não tranquilo, mas pedir tranquilidade através da fé de Jesus, que seja tranquilizada. Temos de estar intranquilo para ser tranquilizada, tranquilizada pela fé. Então às vezes é meio difícil que, olha, eu sempre tenho consciência tranquila, isso pode ser perigoso também, porque pode ser que você está tentando se tranquilizar. Porque consciência existe para que ele seja um padrão para a gente evitar a gente pecar. Quando a pessoa, né, porque em Paulo, em Timóteo diz que quantas vezes Paulo falou sobre a consciência, importância de uma consciência pura. E aqueles que negaram isso, como Emeleu e Alexandre, negaram a fé. Então, é uma consciência, é importante que ele tenha essa intranquilidade para que nós possamos ser tranquilizado, é, pelo, olhando pela fé em nosso Senhor Jesus.
A minha tranquilidade vem na base de que eu não sou eu que me justifico, é o sangue de Cristo. Quando a minha tranquilidade é baseada naquilo que eu faço, naquilo que eu, no meu, até no meu arrependimento e até nas minhas atitudes, eu não tenho condições, eu estou baseando minha tranquilidade numa coisa errada. Mas quando eu olho para o sangue de Jesus e vejo que Ele me perdoa de todo pecado e me purifica de toda injustiça, aí eu posso ficar tranquilo realmente. Mas se eu depender das minhas atitudes para que eu me tranquilize e baseado na minha justiça própria, na minha capacidade de acertar, aí já era. Dancei. Mas quando eu olho para o sangue de Cristo e realmente eu me arrependo, com sinceridade, daquilo que eu fiz, e daquilo que eu faço, e daquilo que eu sou, e o perdão de Deus está à minha disposição e me aproprio daquele sangue, aí sim. Porque se eu quiser chegar diante de Deus com as minhas atitudes, eu não tenho condições. Eu não tenho condições. Se eu quiser chegar diante de Deus com a minha justiça própria, ninguém tem condições. Se eu quiser chegar diante de Deus, eu gosto dessa imagem do santo, de entrar no santo dos santos, sabe? Eu gosto dessa imagem do templo, que diz muita coisa, que a gente chega no templo, a primeira coisa que a gente encontra é a bacia de bronze, né? Onde a gente se olha e se vê. Passou? E ali se... Não vai, fala. Não, foi nada não, Roger. Então, essa imagem do templo e, é muito significativa, sabe? Você chega, você se olha, você entra no átrio, lá no átrio tem a bacia, depois tem. E vai gradativamente, até chegar a entrar no Santo dos Santos, depois de ter se lavado, purificado no sangue, e o véu que estava ali foi rasgado, e a gente entra no. Isso é muito significativo. É, Ah, vamos ali para as salas para os outros poderem abrir o coração também, de dois em dois, e aí a gente retorna.
E aí, eu sei que tem bastante coisa aí borbulhando aí das conversas. Vamos lá. Eu vou começar aqui, né? Eu entrei ali na sala já aos choramingos, né? Porque como Deus é gracioso, né? Trazendo uma palavra dessa no nosso coração, tirando as escamas dos nossos olhos, né? Dos meus principalmente. Uma das coisas que eu entendi aí é que os nossos lamentos muitas vezes é fruto desse engano, né? E principalmente eu muitas vezes, né, confessando e me arrependendo e etc. Eu preciso estar atento para ver se isso não é realmente fruto do orgulho, né, da vaidade ou do remorso, né, como a gente vê ali. E, contrário disso, eu tenho que enxergar como uma oportunidade de adorar a Deus, agradecer a Deus, né, pelo perdão e não, né, ficar na lamentação, né, egoísta aí. Obrigado pelo texto aí, Robert, mais uma vez. Eu acho que um dos problemas é que nós não. Deus nos perdoa. Um trecho que eu falo, Deus nos perdoa, mas muitas vezes nós não nos perdoamos. Uhum, Por quê? uhum. É. Bom dia a todos. Cheguei um pouco atrasado. Bom Esse dia, tema Eliseu. é muito importante. Acho que a consciência é a anotação de tudo que fazemos, certo e errado. Está tudo anotado na nossa consciência. E a diferença entre o, o pecado ou o erro, o nome que a gente vai dar para essa situação de um comportamento errado, seja ele por vontade ou por natureza, ou pela situação. Na justiça existe o culposo e doloso. É um crime culposo ou é um crime doloso? Na palavra de Deus existe um pecado, né? E pecado culposo ou pecado doloso. É aquele pecado em que há dolo, consciente. Sabia que eu era errado, fui lá e creu. Eu fiz tudo errado. Mas que eu preparei o erro, fui lá, aprontei. E mesmo nesses casos, Deus perdoa, mas cobra a consequência do pecado. Porque todo pecado gera alguma coisa ruim para alguém. E às vezes isso precisa ser consertado. Às vezes não, precisa ser consertado. E o conserto é algo que nos ajuda a aplacar nossa consciência. Que Mas é, fala, Robert. eu acho que aí a gente vai outra coisa, já é outro. Vamos falar sobre consequências do pecado, os seus efeitos. Se tem que pagar ou não, mas é outro 500. Eu acho que isso nós não podemos entrar, porque, por exemplo, todo pecado, o Deus perdoa, Deus esquece nos pecados, mas não significa que não esses pecados não geram consequência. Mas isso não tem nada a ver com perdão. Davi pecou, ele arrependeu e Deus perdoou.
mas ele herdou todas os, as consequências do seu pecado. Isso é uma consequência natural, que isso não pode ser apagada. Isso é diferente de perdão. São duas coisas diferentes. É que Ah, nem, não, por exemplo, é que nem uma pessoa que ele pegou, ele fez uma coisa errada, pegou AIDS. Poxa, Deus, ele vai diante de Deus, ele pode pedir perdão, diz, olha, realmente arrependido, e Deus pode perdoar, e diz que vai esquecer. Mas pelo fato de ele fez isso errado, ele carrega no seu corpo a consequência. Ele vai ter. Deus não vai dizer, olha, agora se perdoou, e também eu te vou eliminar todos os vestígios do AIDS. Não, não tem isso. Então são duas coisas que tem que ver. A gente. Qual é a consequência? E Davi mesmo disse, ele se submeteu às consequências, deixou na mão de Deus. Quando ele pecou, ele fez aquele consequência, ele disse que é melhor cair na mão de Deus do que cair na mão dos homens. Ele deixou, então, Deus, pode fazer o que quiser, estou tranquilo, porque eu sei que você é justo. Então, eu acho que são duas coisas que a gente. Perdão não tem nada a ver com a própria consequência do pecado. Quer dizer, você, por exemplo, uma pessoa que matou alguém, ele vai a Deus e Deus perdoa seus pecados. Mas não significa que ele não vai sofrer a punição da lei, as consequências. São duas coisas. Eu acho que eu acho que eu quero falar, terminar, estamos em cima da hora. Eu acho que é bom a gente dizer que ter consciência tranquila, isso aí significa uma consciência limpa. Por que que nós temos de ter uma consciência tranquila, limpa? Porque ele é o termômetro do, do nosso andar. Nós temos que ter uma consciência tranquila, limpa, não para a gente andar de qualquer jeito. Consciência limpa, tranquila, é para a gente poder é, andar assim, ouvindo a voz do Espírito Santo. E se nós andarmos levianamente, sem uma consciência tranquila, a consequência é trágica. E aí o Paulo alerta para o Timóteo que alguns exemplos conhecidos dele que naufragaram na fé quando eles tiveram consciência não limpa, né? Consciência, é importante ter essa consciência tranquila e limpa, sensível, para eles poder andar no caminho de Deus, senão vai naufragar. Aí, a gente sabe que naufrágio é porque ele não percebe o que está por perigo. É por causa de consciência cauterizada. É isso. Acho que está na hora, a gente tem que orar e a gente dizer o que Deus tem falado para a gente terminar. amém, amém, amém. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque é a tua verdade que nos traz, ó Deus, luz. Obrigado, ó Deus, por ter ministrado através do David, através do Valdir, através do Robert, através de cada um que compartilhou aqui, Senhor, e alcançou meu coração, ó Deus, revelando, ó Pai, alguma coisa oculta, sim, Senhor. Obrigado, ó Deus, por trazer à memória que o Senhor é o meu libertador. O Senhor já me reconciliou contigo e não leva em conta as transgressões. E por que realmente eu continuar carregando, Senhor? Carregando a culpa, como David disse, Senhor. Tem misericórdia. Em nome de Jesus, ó Deus, eu confesso e te agradeço, Pai, por mais um dia de lavar a minha mente, meu coração,
e me dar essa oportunidade de caminhar mais leve, sim, na vida contigo e com os meus irmãos. Muito obrigado. Em nome de Jesus. O Senhor, eu quero te agradecer porque o Senhor quer, não veio só perdoar os pecados, mas dar uma consciência limpa, sensível, tranquila, para a gente andar ouvindo a tua voz. Que não haja nenhuma barreira. Senhor, quero pedir que a gente possa sempre deixar o Senhor limpar e tranquilizar e colocar a nossa consciência tranquila para que nós possamos ter comunhão perfeita contigo e ouvir vosso Espírito Santo. Amém. 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 Amém, amém. Amém. Glória a Deus. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, Bom irmãos. dia. Bom dia a todos. Deus abençoe a todos. E até Amém. amanhã. Bom dia, Amém. galerinha do Amém. bem. Amém. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos. Bom dia, mano. Paz do Senhor. Fique com Deus, mano. Que Deus. Um dia muito abençoado, cheio de paz e Bom felicidade a dia, todos. galerinha. Bom dia, Bom bom dia, dia. galerinha do bem. Todos, Deus, um dia cheio de amor e paz. Amém. Ótimo. Amém. Glória a Deus. Lourenço, Jerônimo, Neizite e Altamir. Valdir, Valdir. Fala, Jerônimo. Tudo tranquilo, meu amigão? Tô bem tranquilo, brother. Muito tranquilo. Glória a Deus. Que bom. E você? Também. Já vai fazer 2 semanas que eu tô aqui sozinho aqui em Pompeia. O povo Você tudo foi tá lá para o brincando Espírito. que você. Eles foram para o Espírito Ô, Santo e do Espírito Santo foram para Minas Gerais. olha que gostoso. E você aí, Morgano, Nossa. cuidando dos cachorros. Cuidando da bicharada. Você tem. Ô, Jerônimo, Fala. eu tava pensando aqui uma coisa aqui sobre esse negócio aí. Que eu tava falando com o Sen, né? Isso que nós Aham. meditamos hoje. É, às vezes a gente tem a consciência acusatória, sabe por quê? Porque a gente não confia na palavra de Deus. Jesus, quando ele foi confrontado pelo diabo lá no e tentado pelo diabo no deserto, ele usou o quê? Para poder rebater as ofertas do diabo, a palavra de Deus, não é? Sim. Ele sempre dizia, está escrito, está escrito, está escrito. O diabo vinha comigo, no final o diabo pegou a palavra de Deus e usou contra Jesus. E falei assim, então tá escrito, né? Não está escrito lá que, já que você está me citando que está escrito, não está escrito que se você se jogar, então se joga daqui que também está escrito isso. E Jesus falou, rebater de novo com a palavra de Deus, a mesma coisa. A gente, por não conhecer a palavra, não saber do perdão que está à nossa disposição, muitas vezes a nossa disponibilidade, a gente é refém de Satanás e das acusações dele. É. E Valdir, quando a palavra de Deus. Oi. isso tudo que você está falando, as pessoas, às vezes, é isso que você falou certinho, às vezes a gente fica refém, né? Agora, eu conheci um camarada que ele era um travesti Hum, e era aidético. Ele fazia questão de transmitir AIDS para todo mundo, que uhum. transmitiram para ele. Rapaz, esse camarada se converteu, Deus perdoou os pecados dele e ainda curou ele da AIDS.